O da Praça de Pedro está de volta, agora com uma versão mais de verão, porque até somos a ver o ambiente assim condiz. Estamos de volta, estamos na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica aqui em Braga. Temos cá o Padre António. Olá. E o Padre Nelson, Olá. Nossos habituais. Hoje saímos à rua. Hoje saímos à rua, fizemos uma pequena viagem e viemos aqui para a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica, agradecer-lhes pela cedência do espaço então. E hoje vamos falar de verão. Vamos falar de verão, temos muita coisa para falar. Queria primeiro perguntar-vos, por começar pelo Padre António e depois o Padre Nelson, o que é que vão fazer este verão? Ou melhor, onde é que vão andar? Sim. Eu este ano vou estar aqui por casa a tomar conta da comunidade que tem uma enfermaria e pronto, vou passar praticamente um mês de verão a trabalhar e depois no início de setembro ter aqui uns dias para descansar. Pronto, mas também assim um tempo mais com outro ritmo para viver um bocadinho mais devagar. Abrandar um pouco. Exatamente, sim, sem O deixar verão de trabalhar. também significa um bocadinho isto, abrandar um pouco. Exatamente, sim. Padre Nelson. Eu gosto mesmo muito da maneira como colocas a pergunta, que não é tanto o que é que vais andar a fazer, mas onde é que vais andar. Porque realmente ficamos muito agarrados à questão do que é que fazes. Como se o que fosse mais importante no verão fosse, ou mesmo durante todo o ano, o que andamos a fazer. E não é tanto o que é que andamos a fazer, é quanto muito os lugares por onde passamos, a forma como os habitamos. A mim calhou-me o doce destino de mudar de missão. Então neste momento estou aqui a entrar numa dinâmica de transição de pastas da Rede Mundial de Oração do Papa para as pessoas que vão continuar este belíssimo trabalho. Começar a ter algumas reuniões, eu tenho andado aí a pulular e vou continuar entre Lisboa, Sernais, que é para onde eu vou viver, ao pé de Coimbra, Porto e aqui também por Braga, a ter algumas reuniões. Começar a agarrar nos livrinhos todos, metê-los em caixas, fazer as malas, começar a levar as coisas para Sernais. Vou animar também um campo de férias do Cantil, Tremelgas, que é o escalão do Cantil que apanha ali a malta dos 15 a 16. Jovem. Sim, o Cantil são um campo de férias, não é? Ligado à espiritualidade inaciana. Sim. E depois vou estar na organização do encontro dos jesuítas. No final de todos os verões nós temos um encontro em Sotelo, em Vila Verde, aqui ao pé de Braga. E estou na organização porque o tema é digital. Então vou estar com o Vasco Teixeira, o Afonso Espregueira, que são outros jesuítas, a preparar este encontro. E acabando o encontro, de 1 a 6, creio eu, de setembro, vou estar em Sotelo, Vila Verde, para a Academia de Verão, que é uma oportunidade para estar ali com jovens a crescer no nosso conhecimento do que é a teologia católica, do que é que se faz e como é que nós... A inteligência da fé, essencialmente. Portanto, mudar-me, reuniões de transição, campo de férias, organização do encontro da província, Academia de Verão e, com um pouco de sorte, quero ver se vou ao Baleal. Portanto, para ter 3 ou 4 dias de férias, que há 3 anos não tenho férias e este ano quero mesmo ter. Se não chegar lá, quero pelo menos estar parado uns dias em Sernais. É uma casa incrível, também vos convido a visitar aquele projeto que é genial, que é uma casa, temos por lá quartos, temos um lago, temos uma ilha no meio do lago, é um antigo colégio apostólico de Imaculada Conceição, o CAIC. Pronto, e é onde eu vou viver também, fica desde já o convite também para passarem por lá, conhecer o espaço pelo menos, se tiverem também paciência, visitar-me. Fica feito o convite então do Padre Nelson. Notei um pormenor que neste momento de mudança também vai mudar os livros. E os livros, estamos no verão, estão intrinsecamente ligados ao verão. Os livros, quando vamos à praia, quando vamos à piscina, quando estamos no campo a descansar, temos o livro sempre na mão. Normalmente as pessoas gostam de ler. E eu desta vez fiz ao contrário, pedimos para fazer o trabalho de casa. Está feito. Foi um malandro. Fizeram o Foi um trabalho de casa. malandro. Que era trazer alguns livros que vocês têm andado a ler. E então, pergunto-vos, o que é que têm andado a ler? Neste caso, Padre António. Começar pelo António. Estava aqui a ouvir o Padre Nelson a falar das suas muitas atividades apostólicas agora durante o verão e o Padre Vasco tem um livro que se chama Só Avança Quem Descansa. Não o vou trazer aqui, mas de repente aparecendo aqui assim. É um livro, porque o nome diz, é muito sábio. Só avança quem descansa. E acho que nós vivemos freneticamente porque temos uma vida muito cheia de inputs e de coisas para fazer, enfim, a todos os níveis, em casa, no trabalho, nas imensas solicitações. E acho que stress, exatamente. E este lema do Padre Vasco, Só Avança Quem Descansa, evoca em mim uma coisa que eu penso muitas vezes, que é: temos que aprender a viver mais devagar. Pronto, e acho que
o primeiro livro que vou apresentar, acho que é um livro que nos põe a viver por dentro mais devagar. O livro que escolhi é um dos últimos livros lançados pela editorial AO, tenho aqui na minha mão, da Ligia Maggi, uma autora italiana. O livro chama-se Elogio do Amor Imperfeito. É um livro pequenino, um ótimo livro para se ler no verão, que toca um tema que nos é a todos muito caros, que tem a ver com os afetos e com o amor, com a forma como somos amados. Por acaso nunca tinha ouvido falar. Não, é um livro muito bonito. É recente? É agora das nossas últimas edições, penso que é o último livro que saiu, ou o penúltimo. Agora saiu um livro sobre a unção dos enfermos. É o nosso último livro, este saiu a semana passada, há 15 dias. O Elogio do Amor Imperfeito é um livro escrito por uma autora que faz uma leitura das nossas relações a partir do amor e das nossas feridas. E o livro vai pegando em histórias de relações de amor da Bíblia e a partir destas histórias vai falando das nossas fragilidades, da forma como nós nos podemos amar uns aos outros de uma forma verdadeira, mas também ao mesmo tempo, pronto, sabendo, pronto, que nós temos dificuldades. Pronto, e por isso o livro diz que nós temos um imaginário de relações perfeitas e depois, na medida em que nos relacionamos em casal uns com os outros, nós chocamos pelas nossas imperfeições e pelas imperfeições dos outros, e portanto nós vivemos à espera de um imaginário amoroso que não existe, e o real é feito de imperfeição. E o texto e a autora tem esta tese que nós afinamos-nos com os outros na medida em que aceitamos que somos imperfeitos e que o outro também é imperfeito, e esse cruzamento de imperfeições gera uma capacidade de amor real que pode ir muito mais longe. Pronto, acho que o livro está muito bem escrito, é um livro que traz, pronto, e sempre com pequeninas histórias bíblicas. Pronto, e o livro também pega num episódio que não é propriamente um episódio de amor, que é o episódio do profeta Elias. Estamos no Antigo Testamento, que no momento de seca os seus discípulos deste profeta vão apanhar alimentos, ervas, para tentar fazer uma sopa com o pouco que há no deserto, e há uns que apanham ervas comestíveis e há um que apanha uma erva venenosa, e quando a sopa está feita e o Elias vai provar a sopa, percebe que a sopa está envenenada e não se pode comer, e pega num bocado de farinha e acrescenta à sopa, e a sopa fica boa para se comer. E a tese é esta, que todos nós vivemos momentos de fomes interiores, de amar e sermos amados, e nas nossas relações estamos sempre a tentar apagar o que está mal. E a autora diz, o que faz o profeta Elias é, numa sopa estragada, em vez de tirar o veneno que não se pode tirar porque está diluído na sopa, vai acrescentar uma farinha que cura a sopa. E a farinha é uma coisa muito banal. E ela diz que às vezes nas relações e nas imperfeições não temos que tirar nada, temos é que acrescentar alguma coisa de banal, coisas simples do dia a dia, que é o diálogo, que é a capacidade de nos lermos, de aceitação. E pronto, ela pega nisto para dizer, a sopa que estava envenenada, com uma coisa tão simples, torna-se possível de ser alimento no momento de seca e de fome para o povo. Isto são as nossas relações, que é, não temos que tirar nada, né? Estou chateado com o Padre Nelson, porque o Padre Nelson tem uma característica que eu não gosto. Se ele não tivesse aquela característica, entendíamos melhor. Não, eu vou acrescentar alguma coisa a mim mesmo que se liga àquela característica dele para podermos dialogar bem com aquela característica dele. Pronto, a tese é um bocadinho esta. Portanto, e o tema depois é este, elogiar o nosso amor imperfeito, porque é ele que é o real. O real é imperfeito no ser humano, mas isso pode ser uma boa capacidade de nos amarmos com maior qualidade uns aos outros. E portanto acho que é um livro leve, que toca um tema que nos pode também trazer aqui um certo respiro de verão e de viver devagar, e portanto fica aqui a minha primeira sugestão. É um livro pequeno, pode mostrar à câmara, sim, para sim. que toda a gente veja. Foi o Vasco Teixeira, que está em Paris, que me recomendou, leu e disse-me: António, olha, li um livro muito interessante. Pronto, eu mandei vir o original em italiano e já o li 2 vezes. Li na versão original, depois na redação, e agora que tenho o livro na mão quero ler uma terceira vez, porque tem imenso fruto e ajuda muito a viver a vida. Padre Nelson, agora voltámos a si, agora é a sua vez de nos mostrar um bocadinho de trabalho de casa. Então, a primeira coisa foi lembrar-me muito andar inquieto com a questão da alegria e como encontrar a alegria. Então, primeira escolha
Papa Francisco, as bem-aventuranças, uma série de catequeses que ele fez sobre as bem-aventuranças. O Papa Francisco entende as bem-aventuranças como o bilhete de identidade do cristão e principalmente eu acho que isto é que é o grande desafio, que é o caminho para nós podermos chegar à alegria. E acho que é bom que nós não só ter as bem-aventuranças, sabê-las de cor, ou seja, como quem diz, tê-las bem no coração, bem como não só tê-las bem no coração, mas também tentar ver como é que eu posso vivê-las, porque elas é uma ótima forma de descobrir como é que podemos ser, onde é que podemos encontrar a alegria. Bem-aventurados os pobres. Então não é ter coisas que vai dar alegria. Bem-aventurados os que choram. Então não é estar sempre contentinho com a minha vida que me vai trazer alegria. Bem-aventurados os que são consolados. Porque aquele que acha que não precisa de ninguém não vai encontrar alegria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque é importante que eu consiga reconhecer que é bom trabalhar pela justiça. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, quer dizer, que são os que dão misericórdia aos outros, não os que querem vingança. E isto é belíssimo. Não é os vingativos, não são os agressivos, não são os violentos, não são os que querem tudo à sua maneira. Esses não vão encontrar a alegria. Quem encontra a alegria é quem agarra nas bem-aventuranças. Então esta é a primeira sugestão que eu me dei a mim mesmo. É como manter a alegria, regressar às bem-aventuranças. E é um livro também muito pequeno, tal como o Padre isso. António. É o verão, o verão pede-nos livros pequenitos. Livros de praia. Isso. Saiam numa tarde, muitas vezes pode acontecer, ou num dia. Padre Ou que se António, possa ler mais do que uma vez. sim, Pronto, bem. leio e tal, depois Ler e volto. repetir. Sim. Padre António, voltamos assim? Sim, segundo o livro que trouxe, que pensar um bocadinho mais aqui na nossa dimensão mais inaciana, um livro que fala sobre regras de discernimento. É um livro que também celebrei no verão, um bocadinho maior que o outro, mas que é um livro até bastante prático e, portanto, pode ser lido na praia, num café. Não é um livro que peça muita. Tem umas notas de rodapé um bocadinho mais densas para quem quer depois aprofundar o tema. E o livro é este: Consolação Espiritual, um guia inaciano para o maior discernimento dos espíritos. É um livro que faz uma abordagem da metodologia de discernimento inaciana a partir daquilo que Santo Inácio de Loyola nos oferece nos exercícios espirituais. Santo Inácio divide o discernimento em dois momentos. Aquele discernimento quando eu estou entre o bem e o mal, não é? Portanto, eu sei que se fizer isto, faça a coisa bem feita. Se fizer de outra forma, isto não é. Estou a enganar aquela pessoa. Portanto, este diálogo em que eu estou a pensar nisto parece uma coisa óbvia, mas isto é discernimento. Quando eu começo a dialogar entre mim, entre duas coisas que quero fazer, vou ajudar aquela pessoa, ou ficar a casa a ler um livro, mas ficar em casa a ler um livro neste momento é mais comodista, porque aquela pessoa precisa de mim, eu posso ler o livro mais tarde. E esta pessoa está mesmo aqui a insistir, precisa da minha ajuda. Quando eu começo neste diálogo, vou, não vou, isto é discernimento. Pronto. Depois há um outro tipo de discernimento que tem a ver com as escolhas da vida. Caso ou não caso com esta pessoa, vou para a vida religiosa ou não vou, continuo nesta especialidade ou mudo de especialidade, tenho um trabalho e agora aceitei a proposta de ir para outro trabalho, noutra terra, mas tenho a minha família. Se aceitar, implica mudar a família, ou ir sozinho. As grandes decisões da nossa vida têm impacto em nós e nos outros. E por isso Santo Inácio de Loyola dá-nos regras para nós podermos decidir diante de escolhas, quando estou bem ou quando estou mal, e aparecem opções. E o livro é sobre isso, sobre escolhas de vida, opções de vida. E estas opções, ele vai dando exemplos muito dispares uns dos outros, que toca as realidades de todos nós. E é um livro prático, porque é feito a partir de casos hipotéticos. E a partir do caso hipotético ele nós vamos vendo, pronto, e esta pessoa decidiu assim, uma mãe de família que é catequista, e de repente o padre pede-lhe para além de ser catequista de fazer mais não sei o quê, e ela aceita, mas depois percebe que por ter aceito mais uma coisa já nem é boa catequista, nem dá um bom apoio em casa, e depois pelas consequências da opção, pronto, ele vai avaliando. E portanto é um livro, acho que bastante interessante, que se pode também ler no verão, porque dá ferramentas para o resto do ano, como é que eu ando a decidir as grandes opções da minha vida.
Consolação Espiritual. Consolação Espiritual, de Timothy Gallagher. Aqui, Exatamente. mais uma apresentação. Este aqui é ligeiramente maior, já estamos a Sim, subir mas- um bocadinho o nível. Exatamente, Mas lê-se exatamente. perfeitamente. Sim, mas o espaço entre as letras é enorme, portanto, E tem imagens. e um quarto do livro são notas de rodapé, quase. Por isso, O Padre Nelson também conhece. sim. É, pois. Sim. Muito Agora, bem. sim. Padre Nelson, vamos voltar a si. Andámos aqui neste ping-pong, mas Pá, vocês têm que apresentar o trabalho de casa que foi proposto. Então, numa onda mais de orante, um livro da Daniela Calças, que é o Abrir, Rezar, Criar, que é um livro onde se faz exatamente o seu título. Esta é a ideia, cumprir o que o título promete. É abrir, cada vez que abrimos, a ideia deste livro é abrir ao calhas e aceitar uma proposta de oração. Praticamente todas as páginas em branco. Sim, essencialmente é um livrozinho que as páginas estão todas em branco, porque a ideia, para que é que este livro é incrível? Como vão ver, eu vou andar a correr bastante, e então o que é que eu disse? Isto vai ser complicado, andar a rezar e andar a inventar a pólvora todos os dias, e para tentar evitar a rotina de oração, vou aproveitar este livro, que é um ótimo livro para começar um diário espiritual. Porquê? Porque a ideia é abrir ao calhas. Aqui, por exemplo, vou dar a uma sopa de letras e é encontrar 3 palavras. Que 3 palavras é que eu encontrei e o que é que elas me dizem hoje em particular? Se abrir, noutra é fazer uma playlist que me aproxima de Deus. Abrindo outra vez ao calhas, vou escolher um salmo da Bíblia. E a ideia é ir tomando notas aqui. Alguns aqui são mais de artes plásticas, que vai ser um grande desafio para mim. Eu coso amor nesta página. Isto para mim já vai ser terrível. Eu acho que vou desenhar quanto muito, e mesmo assim vai ser feio, que eu sou péssimo. Eu tinha sempre, ou melhor, eu só tive uma vez negativa à educação visual, porque nenhum dos outros professores teve coragem para me dar um 2. Podemos dizer que isso é uma espécie de diário. Não, é mesmo um diário espiritual, até porque tem. Ensina-nos os passos de oração, como é que é a oração inicial, e ensina-nos a avaliar a oração. E cada vez que nós fazemos um desafio, temos uma tabelazinha para depois poder ir anotando o que é que eu rezei, como é que eu rezei. Somente é um ótimo livro para eu começar a ganhar hábitos de oração. Este, por Basicamente, exemplo, obrigamos a pegar aparece no papel ou no lápis para também interagir com o livro. Mateus 16, 24, 25. Ir a esta passagem, rezá-la. Pronto, e tem também como rezar o texto. Tem uma série de dicas de oração. E podes escrever no próprio livro, não é? Isso, a ideia é essa, é escrever, pintar, utilizá-lo. E principalmente eu estou a imaginar mesmo a caminho dos campos de férias, de volta. É uma coisa que eu acho que me vai ajudar bastante. E realmente ele está feito para ser bastante amolgado e andar aí para todo o lado comigo. Tem uma capa feita e pensada para isso também. Fazer exame de consciência, parar-me para uma confissão. Ensina-nos a procurar coisas na Bíblia. É um ótimo livro para rezar quando nós achamos que vamos ter uma vida um bocado mais agitada e temos de encontrar aqui algum tempo. Ou inventar tempo. Pronto, e tem estas propostas todas. Para António, estive a ver agora, tem aí uma cara bem conhecida. Doutora Ru. Eu tenho a dizer que eu também vou tentar ler este livro. É um bocadinho grande, Mas é uma história vale absolutamente muito a pena. fascinante. Sim. Esta pessoa sobreviveu à bomba atómica. Sim, sim. Portanto, Em Hiroshima. em Hiroshima. Sim. Então, aqui a conversa com o Padre Nelson enquanto falávamos dos livros que tínhamos escolhido, e também para diversificar aqui um bocadinho, temos aqui uma coisa mais dos afetos, uma coisa mais sobre discernimento. Este livro que é um manual de oração para aprender a rezar. Uma biografia, também acho que é importante termos aqui uma biografia. Lançámos agora a nova edição, a 5ª edição do livro Padre Arrupe, do Pedro Miguel Amete, que é um livro que já é um best-seller, uma 5ª edição revista, melhorada, também com no fim um novo acrescento com umas notas mais, Imagem muito bonita. mais biográficas e uns apêndices sobre a vida do Padre Arrupe que não tinha ainda. O Padre Arrupe foi geral da Companhia de Jesus, como dizia o Padre Nelson, ele era mestre de noviços no Japão, porque ele, sendo espanhol, era missionário no Japão. Estava lá no dia em que caiu a bomba atómica. Felizmente o noviciado dos jesuítas ficava no outro lado da colina e, portanto, a bomba, quando rebentou, o Pedro Arrupe diz que subiu à colina e vê tudo destruído, tendo sido médico ou tendo estudado medicina. Não, ele era mesmo médico. Ele foi dos primeiros médicos a acudir às vítimas de Hiroshima. Ele transformou logo o noviciado num hospital de campanha. Pronto, um homem que viveu
muitas coisas. Sou o primeiro geral da Companhia de Jesus. Portanto, o geral é o nosso número 1 que vive em Roma, o sucessor de Santo Inácio, que conduz as tropas a nível mundial. Que antigamente se chamava o Papa O Negro. Papa Negro, assim, é o geral da Companhia. E curiosamente é o primeiro geral basco depois de Santo Inácio de Loyola. Pronto, e dizem que o nariz era até anatomicamente parecido com o nariz de Santo Inácio. Pronto, foi um homem que, para o seu tempo, era um homem bastante avançado e com muita credibilidade. Era quase mesmo um segundo Papa. Ele saía à rua, tinha os jornalistas todos à porta para o entrevistarem. Pronto, e é ele que faz também toda a transição da Companhia de Jesus do antigamente para o mundo pós-Concílio Vaticano II. Este é um livro muito bem escrito, esta edição está muito bem preparada e muito bem trabalhada. Pronto, e uma boa biografia não se consegue ler provavelmente nas Numa férias. tarde, não. Mas é uma boa possibilidade de entrar durante as férias na vida do Pedro Arrupe, que agora já tem o seu processo de canonização em curso, ainda não é beato, mas o processo já está em curso e, portanto, acho que é um ótimo livro para começarmos a ler, uma biografia que recomendo vivamente para agarrarmos e para lermos durante este tempo de verão, ou para começarmos a ler neste tempo de verão. Acho suas biografias excelentes para ler na praia. Eu pessoalmente gosto. Não, é incrível. E é uma vida absolutamente fascinante. A primeira vez que li esta biografia foi em 2008 e foi no verão, curiosamente. Foi no verão, foi na segunda quinzena de julho que li pela primeira vez a biografia do Padre Arrupe. E é uma vida absolutamente fascinante. A maneira como ele começa a olhar para a vida de outra maneira depois de ir a Lourdes, já como estudante de medicina, e ajudar lá, o entrar na companhia, a formação na companhia, o ser capelão de prisões, o ir para o Japão e todo o trabalho que ele faz. Este é de tal maneira notável e notado que foi capa da Time. Só para verem, ou seja, a revista Time, uma das suas capas é um desenho do Padre Arrupe, porque de facto ele estava a mudar de tal maneira a Igreja, e mesmo tanto nós na Rede Mundial de Oração do Papa, que foi confiado aos jesuítas, os jesuítas em Portugal têm uma grande dívida de gratidão ao Padre Arrupe. Muita da revolução e do trabalho pastoral que nós fazemos com a juventude começa porque ele também acreditou e confiou neste projeto, que é em 1975, pleno verão quente, mandar 3 jesuítas jovens para Coimbra para trabalharem com os jovens, sem qualquer rede. No outro dia contava-me o Padre Alberto Brito, nós chegámos lá à casa, tínhamos 3 cadeiras e o teto deixava entrar água. Ponto. E de repente hoje em dia há toda uma pastoral com a juventude que nós estamos fazendo no nosso país, que se deve também, que é também fruto do rasgo do Padre Pedro Arrupe, com orações belíssimas. Se tiverem com medo da biografia, podem também agarrar no Rezar com o Pedro Arrupe, que é um livro só com orações do Pedro Arrupe. É um absolutamente notável. Eu tenho mesmo pena que ele não esteja ainda canonizado. E é um homem que toca grandes pessoas que fazem parte da nossa história. O livro tem aqui algumas fotografias no meio. A atual Santa Madre Teresa de Calcutá, Frei Roger, fundador de TZ, São João Paulo II, São José Maria Escrivá. Acabou por também dialogar com estas pessoas todas. Portanto, acho que é um homem fascinante. Sim, um homem que abriu portas e que fez coisas e criou ruído, tanto que a nossa relação com o João Paulo II teve ali momentos interessantes e intensos. Mas por quem o Papa João Paulo II também tinha uma grande admiração. É realmente um homem notável, vale mesmo a pena conhecê-lo. Fica aqui mais uma proposta do Padre António e vamos à última do Padre Nelson. Então, a última, um companheiro nosso que já partiu para o Pai, mas que eu tive o prazer de conhecer em 2013, tipo chamado Michael Paul Gallagher. Michael Paul Gallagher é um jesuíta que se dedicou ao diálogo com a sociedade atual. E há outros livros dele, normalmente assim um bocadinho maiores, mas para este verão, e principalmente a pensar no campo de férias e depois na academia de verão, para eu ir agilizando e recuperando a capacidade para estar com a malta mais nova, há este livro chamado A Surpreendente Novidade de Cristo, que acho que no original inglês é The Disturbing Freshness of Christ, já a perturbadora frescura de Jesus, que essencialmente é uma conferência que ele fez, mas que foi de tal maneira interessante que pediram que fosse publicado em livro e que depois se traduziu para português. Que é bem dizer é como é que nós podemos ser crentes e como é que nós podemos expressar a nossa fé nos dias de hoje com como eu há bocado estava a brincar com o Pedro a dizer, eu acho que a primeira vez que li isto em 40 minutos estava numa viagem, li em inglês porque tínhamos na Arrupe, na comunidade Pedro Arrupe,
que se deve o nome ao nosso Pedro Rupe, que é aqui também em Braga. Na altura estava filosofia e vinha de um campo de férias e estava num expresso e lembro-me de estar a ouvir que estupidez, que pedante. Lembro-me de estar a ouvir música clássica, estava a ouvir Mahler e a ler o livro e fiquei absolutamente admirado com a maneira como ele apresenta quais é que são os desafios à nossa fé hoje em dia, à maneira como acreditamos e como é que se pode falar da nossa fé hoje em dia. E apresenta uma ideia que nunca mais me saiu da cabeça, que é os 3Ds. Encontrar-nos com Cristo implica sempre 3Ds, que é decisão. Desculpem. Agora não me lembro. Uma branca assim do momento. É sempre incrível. Decisão, diferença. Estava a faltar o primeiro D. Qual é que é o primeiro D? Agora vamos ter de olhar para o livro. Porque há a diferença, que é reconhecer a diferença dos outros. Há a decisão, que eu pensava que era a terceira, mas não, realmente é a primeira. E qual é que é a terceira? Diferente, decisão. Isto é mesmo incrível. Como é que eu me esqueci disto? Não tem problema nenhum, é normal. Já sei. Como é que é possível? É exatamente a mais importante de todas para o tema do Gallagher que ele foi buscar ao Newman. Disposição. Criar disposição. Primeiro criar disposição para que o outro nos escute. Depois apontar a diferença que faz ser cristão. E por fim, que é para ensaiar a grande liberdade, a decisão. Que decisão é que há a tomar? Criar disposição, às vezes também interior, a minha disposição, para que eu possa ser livre para o que Deus me pede. Diferença, reconhecer a diferença, a conversão que me é pedida e, por fim, a decisão, quero ou não quero aderir a isto. Pronto, é este triângulo, é neste triângulo que se joga o nosso ser cristão. Eu tive a sorte de viver com ele duas vezes. No Colégio do Jesus em Roma e depois quando fui para o Colégio Belarmino, ele também foi para lá para o superior da comunidade. E de facto era um homem que tinha uma capacidade de diálogo com o mundo contemporâneo. Ele, lembro-me que fez uma homilia numa oração de preparação de umas ordenações em que estavam várias línguas e ele entre o italiano, o inglês e o francês, penso eu, brincando com as três línguas ao mesmo tempo, fez uma homilia genial de um homem que era capaz de dialogar e de se fazer compreender ao mesmo tempo por diferentes... Em várias línguas diferentes. Sim, mas porque ele foi aluno do Tolkien. O padre Gallagher foi aluno do Tolkien e, portanto, era um homem que, a nível das letras e das línguas, tinha uma forma muito precisa e muito bela de falar e de escrever. E, portanto, acho que é um livro giro, sim. Não, achei incrível. Depois de ganharem coragem e ir para o livro para acreditar e outros dele, que é de facto sublime. E o homem com... Eu lembro-me dele, ele ter uma provocação ótima que era: se estão atormentados com Nietzsche. Nietzsche é um filósofo do nihilismo, nem dizer do desespero, não é bem do desespero, mas é o problema de não haver sentido para nada. E ele dizia: sabem qual é a melhor resposta? Teresinha do Menino Jesus, que viveu a mesma crise no mesmo tempo que Nietzsche e dá uma resposta completamente diferente. Ele tinha este tipo de arrojo e de fazer pontos que não eram nada claras. E de facto o Gallagher é uma personagem mesmo muito refrescante. Muito, muito refrescante. Eu tenho uma grande admiração pode voltar a mostrar à câmara para que toda a gente veja. Isto é uma capa de Turner, acho eu, se não me engano. E é uma coisa incrível, que é uma tempestade no barco e há no meio um ponto de luz. Eu agora vou olhar que é para confirmar, para uma coisa como com os 3Ds. Exatamente, há um ponto de luz, está aqui no barco, que é tipo uma lanterna, que é para mostrar como mesmo no meio das trevas e das grandes tempestades há uma luz, e a luz é mais forte que tudo o resto. E esta é a esperança, é também a partir daqui que ele parte para falar. Portanto, não devemos ter medo às tempestades, não devemos ter medo do escuro, das sombras, do cinzento, porque o Senhor vai na barca connosco. Há uma luz, há um ponto de luz, e o ponto de luz é que é o grande desafio, não é? O medo vem da pergunta: e se? É aqui que veio o medo todo. E se isto acontecer? A fé é dizer: ainda que isto me aconteça, eu creio. Então é muito melhor vivermos na dúvida da fé do que no receio que nos inspira o medo.
ficam aqui 6 propostas de livros que eu vou deixar na descrição do YouTube, do Spotify, do Apple Podcast, com os links para que possam pesquisar um bocadinho. Estão na Livraria Apostolado de Oração online. Podem procurar através então deste podcast e também nas redes sociais da livraria. Mas eu procurei os meus colegas da redação da Rede Mundial de Oração do Papa, aqui em Braga, e escolhemos 4 livros que vamos propor também aqui neste podcast para ler aqui no verão. E eu sei que o Padre Nelson tem muito conhecimento sobre estes livros, que tivemos ali a conversar um bocadinho e na realidade batemos mesmo certo. Que é O Deus de Surpresas, do Gerard Hughes, Ressurreição, do Fabrice Adjadj, O Cristo Interior, do Javier Meloni, e Ilusões dos Ateus, David Bentley Hart. Padre Nelson, passa a palavra a si. Começamos por Deus de Surpresas. Então, o Deus de Surpresas, o Gerard W. Hughes é bastante parecido também com o Gallagher, um bocadinho mais pastoral. É um livro que nos leva a entrar, a fazer o caminho da não crença ou da dúvida até à crença. Ele vai contando histórias, o que ele foi vivendo, os seus próprios dilemas de fé, ainda como capelão universitário, e tem uma coisa incrível que é uma introdução ao que é o mundo crente, sempre que no final de cada capítulo com desafios para rezar ou para pensar. Então é quase como deixar-nos guiar a aprofundar a nossa fé. E este é esse o grande desafio que nos deixa o Gerard W. Hughes. Ressurreição, Adjadj. Aprender a viver como ressuscitado. O Adjadj tem um estilo incrível, é uma pessoa que eu aprecio imenso e é um Já autor... falamos várias vezes dele aqui no nosso podcast. É verdade, eu realmente tenho assim, uma paixão muito grande por este homem. É um provocador nato. E essencialmente ele aqui neste livro Ressurreição, Manual de Instruções, vai-nos desafiando a parte mais importante é realmente viver como ressuscitado. E viver como ressuscitado não é tão óbvio como nós podemos imaginar e é muito mais do que ser boa pessoa. E eu vou-me repetir, mas é uma frase que me vai acompanhando várias vezes, que é nós andamos constantemente a apontar o dedo de Judas, mas Judas, quando entrega a Cristo, não sabia o que estava a fazer. E nós somos muito mais parecidos com os soldados romanos, que estavam a guardar o túmulo, viram a ressurreição e a troco de dinheiro calaram-se. E às vezes é isto, nós que vimos a ressurreição, ou já experimentámos de alguma maneira, a troco ou do comodismo, como estava a dizer um bocado do Padre António, ou de uma simpatia de vida, deixamos calar a ressurreição. Quando a ressurreição não se deve calar, deve-se vivê-la. Sim. Ele também tem aqui uma tese muito engraçada neste livro, que é o Cristo ressuscitado é muito menos glorioso que o Cristo vivo. Quando Jesus está vivo faz muitos milagres, caminha sobre as águas, multiplica os pães e os peixes. Depois da ressurreição parece que perdeu os poderes. Pois parece que não é reconhecido. E ele diz que a ressurreição é exatamente isso, são coisas pequeninas e simples do dia a dia. Não tem nada de fogo e de apoteose. É as entrelinhas da vida. É um argumento muito, muito, muito sábio do livro. Sim, e que essencialmente é assumam a responsabilidade. Exato, pois. Vai no seu evangelho, toma conta dos outros, ama-me, cuida do meu rebanho. É genial. Mais uma proposta aqui, O Cristo Interior, de Javier Meloni. Então, o Javier Meloni o Javier Meloni é um dos grandes mestres espirituais. É um jesuíta que se dedicou muito à espiritualidade naciana, e quando digo muito é ao estudo e à prática do rezar. Ele praticamente, ou durante muitos anos, viveu quase como um monge que só estava retirado a saborear o silêncio. E este livro é um guiar-nos pelas nossas cavernas interiores e tentar descobrir qual é o Cristo que nos habita. Eu acho que este é um belo passeio pela nossa própria profundidade e para crescer na nossa intimidade e profundidade com Cristo. Isto é assim. E por último, Ilusões dos Ateus, do David Bentley Hart. Então, isto é para quem já está mesmo interessado numa coisa muito... que no início do século XXI era mesmo um grande desafio. Hoje continua a ser para quem quer lidar com isto, que é... Qual é que é a inteligência da fé? Lidar com uma série de questões que nos vão colocando pessoas não crentes, dizer, não, mas repara bem como esta pergunta pode ser feita de outra maneira. Como, por vezes, a própria Igreja Católica já foi respondendo a isto. É recordar-nos que, como católicos, é verdade que em todas as denominações cristãs têm este património, mas recordar-nos que, como católicos, nós temos 2000 anos de uma tradição intelectual em que nos debatemos várias vezes com problemas que parece que só hoje é que nos lembramos, como por exemplo, se Deus é bom, como é que há mal no mundo? Agostinho, Tomás de Aquino, padres da Igreja, não é que tenham resolvido a pergunta, mas debateram-se com o mistério do mal, e isto há uma tradição à qual nós podemos ir beber. E o David Bentley Hart lida muito bem com isto, vem do caldo cultural norte-americano. É verdade que por vezes, mesmo quando nós ouvimos músicas e vemos filmes, é mesmo curioso.
Nós somos católicos, mas às vezes não conhecemos bem a nossa tradição. E então, por vezes, acreditamos em formas de expressão cristã que aparecem nos filmes da América, que muitas vezes se restringem ao que é denominações cristãs que não estão dentro da tradição católica. E é mesmo bonito nós temos que recordar, sim, ok, há cristãos que de facto, para quem isto é um problema, a Bíblia é literal ou não. Para os cristãos católicos nunca foi um problema. A Bíblia sempre precisou de interpretação. Os padres da igreja interpretavam a Bíblia de uma maneira belíssima. Isto aqui um bocado, o Padre António, desafiamos o Padre António, ele vai-nos dizer, o Santo Agostinho tem várias interpretações sobre o Gênesis. E às vezes quando nós começamos a querer, foi mesmo criado em 7 ou 8 dias. Não, aquilo é uma maneira de contar e de apontar o que é mais importante. E o David Bentley Hart vai-nos apontando, ok, estas ideias vão por aí, nós confrontamos com estas ideias, por vezes criam-nos problemas e se calhar, reparem, podemos pensar nisto, isto de facto é problemático, mas reparem como isto não é um obstáculo à fé. Tivemos aqui 10 propostas para o verão, mas Caramba. eu tenho mais uma, que é o livro Cartas a um Jovem Ateu, do Padre Nuno Tovar Lemos, que eu acabei por ler quando cheguei cá. Foi logo o primeiro trabalho de casa. Foi logo o primeiro trabalho de casa. Gostei muito de ler este livro, que são várias histórias de um jovem com o próprio autor sobre a fé e a questionar a fé. O próprio jovem questionar a fé ao autor, aconselho muito, mesmo para ler agora na praia, na piscina, nos espaços verdes, no campo. É um bom livro para ler, muito leve de se ler e que vão gostar quase certeza. Bem, tínhamos 10, passamos para 11 propostas. 11 propostas. É um podem 11, é uma ficar aqui com um seleção. bocadinho de dúvidas para escolher agora, não é? Já que a seleção não chegou à final, nós apresentamos aqui um 11 de luxo para fazer a nossa alegria no Euro. Boa proposta. E foi aqui neste espaço do saber e do conhecimento, aqui na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Filosofia. Desculpa, onde nós estudámos todos? Onde nós estudámos Pois é, todos. nós estudámos todos verdade. aqui. Eu sou o mais recente, não é? Eu estudei Ciências da Comunicação aqui, vocês foi Filosofia, não foi? Filosofia. Pronto, na vossa formação, e desta forma terminamos mais um podcast da Praça de Pedro, que veio à rua desta vez, estamos ao ar livre. Esperemos voltar ao ar livre no próximo, vamos ver, será uma surpresa. Mas desta forma esperemos que você continue a seguir as nossas redes sociais da Rede Mundial de Oração do Papa, e aproveite por passar na Livraria Apostolada de Oração nas redes sociais e visitar o nosso site, onde vai encontrar também as nossas propostas de oração. Por isso, reze por nós rezamos por si.